Se você já vivenciou uma situação saia justa na reunião com o professor. Aquela situação que o professor faz uma pergunta e você não sabe como responder. Aí você fica com aquela cara de, ué, e agora? É complicado, é tenso, você se sente insegura. Já aconteceu comigo muitas vezes, mas eu quero te mostrar como você não ficar mais nessa saia justa e muito menos se sentir insegura. Porque você acabou de chegar no programa de coordenadora para coordenadora. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui você aprende estratégias práticas para ter segurança na coordenação e lidar com seus professores. Eu sou a Marcélia e o tema de hoje, o que é que a coordenadora precisa para ter segurança? O que é que a coordenadora precisa saber para ter segurança com os seus professores? E você deve estar pensando assim, começou, né, gente? O fone sempre cai. Hein? É porque eu não gosto de colocar muito fundo para eu não ficar sem ouvir minha voz. Vai que eu falo muito alto com vocês. O que é que a coordenadora precisa saber para ter segurança com o seu professor? E você deve estar pensando: eu preciso saber todas as leis, eu preciso ter anos de experiência, eu preciso saber da prática. Quando eu for muito experiente, aí eu terei segurança com o meu professor. Ou você pode estar pensando que para ter segurança, você precisa saber o que está nos livros de gestão, de direção, de coordenação, de modo geral, informações acadêmicas. Mas não é nada disso que você precisa saber para ter segurança com o seu professor. De verdade, o que você precisa é entender que você não tem todas as respostas e que você pode sim buscar pelas respostas. É isso que te dá segurança para lidar com os professores na coordenação. Quando você internaliza esse mantra, eu não sei, mas posso aprender. E é uma condição momentânea. E digo mais, é uma condição momentânea de qualquer coordenadora. Seja você muito experiente ou você começando agora, há sempre uma situação na qual você vai se sentir intimidada e segura por não ter uma resposta. Só que nessa hora, você não se culpabiliza, porque você entende que para ter segurança não é ter todas as respostas, mas é buscar pelas respostas. A grande vantagem da coordenadora entender o que precisa saber para ter segurança na coordenação é parar de se cobrar e se culpabilizar, de se sentir diminuída, insegura, frustrada e muitas vezes até incompetente por não ter aquela resposta. Às vezes você está numa reunião, o professor faz um questionamento e você não tem uma resposta. E aí, como é que você se sente? Frustrada. Outras vezes, você se cobra muito mais enquanto coordenadora do que até mesmo seus professores. Quem aqui se cobra demais? Coloca aqui nos comentários para mim, eu. Quem aqui se cobra demais? Comenta eu. Se você se cobra demais, está ótimo para você trabalhar em banco, em uma agência de cobrança, no telemarketing de cobrança, menos na coordenação. Não se cobre nesse ponto de sofrer e sobrecarregar. Então, quando você, coordenadora, compreende e sabe que para ter segurança não é ter todas as respostas, mas buscar pelas respostas, você para de se cobrar e de se culpabilizar. E, consequentemente, você também não se sobrecarrega. Esses são os grandes benefícios de você entender. Agora, a grande vantagem de todas elas, de verdade, eu destaco que é a sua capacidade de continuar buscando conhecimento, aprendendo e se aprimorando. Porque nada nem ninguém para uma coordenadora que consegue buscar conhecimento constantemente, que está se aprimorando. Porque quem aprende não depende. Porque a aprendizagem contínua não substitui nada na sua vida, coordenadora. E essa é a grande vantagem de você compreender que para ter segurança, você não precisa saber de tudo. Muitas vezes, quem ensina esquece de aprender. Uma vez eu vi essa frase, ela me tocou demais, porque na correria, muitas vezes, mesmo estando na educação, nós esquecemos que para ensinar precisamos aprender. Para você se tornar coordenadora, você precisou aprender. E para continuar na coordenação, você precisa continuar aprendendo. E para ter segurança, não é ter todas as respostas, mas é buscar pelas respostas. E talvez você esteja pensando, mas Marcélia, é o seguinte, eu sou muito cobrada na minha escola. Se eu estou numa reunião na qual eu não sei o que responder pelo meu professor, nossa, menina, eles levantam, vira aquela revolução de apontamento, de críticas, de questionamentos. Isso acontece, eu entendo você nessa situação. Acontece que por perceberem em você a insegurança naquele momento, é que a resistência e as reclamações elas aumentam.
Não é pelo fato de você estar insegura e não saber a resposta naquele momento. É por demonstrar insegurança, porque, como eu disse, não saber não é problema. Mas sim você deixar de buscar e se posicionar. E você pode falar, professor, hoje eu ainda não sei, vou buscar e vou responder. E eu vou te ensinar, inclusive, um passo a passo para você lidar com essa situação quando você não souber responder o seu professor. A outra questão é que às vezes a gente se cobra, como eu disse, muito mais do que as questões exteriores, não é? Às vezes fala, nossa, eu preciso saber disso, eu preciso decorar as leis, eu preciso saber a proposta pedagógica da minha instituição. Não é isso que vai te dar segurança, porque se fosse assim, gente, era muito simples. Se fosse só o fato de você saber as leis, a proposta pedagógica, o regimento para ter segurança como professor, aí era só você pegar um livro. Eu vou até pegar aqui para fazer uma cena para você agora, lembrar disso aí no seu dia a dia. Olha só, olha o que eu vou falar agora, como vai fazer sentido para você, coordenadora. Se para ter segurança na coordenação bastasse dominar as leis, o regimento, toda a proposta pedagógica, era só você abrir um artigo tal, enquadrar o professor e falar, é isso, professor, você está enquadrado no artigo 24 do regimento interno. E aí, funciona para lidar com o professor? Te dá segurança? Não adianta, não é isso que dá segurança. É sim o seu posicionamento seguro na busca contínua do que você não sabe e aplicando o novo conhecimento e trazendo a resposta para o professor. Professor, é isso, olha, isso não está de acordo porque eu busquei a referência e o autor e o artigo nos diz que esta ação é incorreta, indevida, não promove os benefícios para os alunos no decorrer do ensino e do ano letivo. Compreende, professor? Naquele dia você me questionou e eu não sabia, mas aqui estou para resolver essa situação. Não adianta só você, então, saber e decorar as leis, o regimento interno para enquadrar o seu professor, porque não é isso que vai te dar segurança. Eu sei que todas essas questões, às vezes você está pensando, fala, nossa, mas olha que é diferente, eu preciso ter segurança, eu preciso sim saber tudo. Saber tudo não é sinal de competência. E eu vou explicar mais. Você talvez conheça grandes líderes, diretores e coordenadores que estão há anos na experiência, que possuem pós-graduações, mestrado. E você pensa que até, não só pensa, mas de fato, eles podem ter outras graduações muito mais que você, consequentemente mais conhecimento. Essas pessoas, elas têm total segurança como professor? Algumas sim, na grande maioria não. Compreende? Bom, olha só, quando a coordenadora Marineve, Elisângela e Elaine, quando a Elaine, Marineve e Elisângela, coordenadoras líderes ouro do método Liderar com Sutileza, elas compreenderam que para a coordenadora ter segurança para lidar com os professores, elas não precisavam saber tudo. Sabe o que aconteceu? A Elaine, ela tinha pouca experiência, estava começando na coordenação, só que ela ainda tinha um outro fator, a idade. Por ser nova, ela não tinha credibilidade do grupo. Mas ela entendendo que para ter segurança ela não precisava saber tudo, ela se posicionava e quando ela não sabia, ela buscava pelas respostas. Isso deu a ela segurança, mesmo não tendo sempre todas as respostas. A Marineve, coordenadora há anos, tantos anos que já está para se aposentar e mesmo assim continua na ativa. Entrou para o método Liderar Sutileza, mesmo assim buscando se aprimorar em novos conhecimentos, porque ela entendeu que para ter segurança não são os anos de experiência, e sim a busca contínua por aprimoramento que dá segurança por respostas, por conhecimento. Porque quem aprende não depende. A Elisângela, ela teve segurança na primeira reunião com seus professores, e detalhe, hein? Professores que eram colegas de sala, porque na mesma instituição ela assumiu a coordenação. Mas quando ela entendeu que para ter segurança na coordenação não precisava saber tudo, durante a reunião, perguntas que ela não sabia responder, ela soube se posicionar com segurança. E isso fez com que ela tivesse o respeito da equipe, a admiração e conseguisse se posicionar. Eu sei que quando a gente fala também sobre isso, existem algumas questões, e o que eu quero falar... Deixa eu arrumar meu fone primeiro, gente, peraí. Ah, esse negócio fica caindo. Eu tô olhando aqui porque eu tenho um mapa para seguir com vocês, para a conversa fluir. Senão, gente, eu vou longe, depois eu volto. Aí fica aqui, você se perde no meu raciocínio, que eu quero mesmo é entregar para vocês um conteúdo de verdade, que faça sentido na sua prática. E eu vou até chamar essa live de libertadora. Sabe por quê? Libertação, porque quando a coordenadora ela compreende que ela não precisa ter todas as respostas para ter segurança, o que ela precisa saber realmente é que a busca contínua por respostas, por conhecimento, é libertador.
Você não vai mais se intimidar quando não souber. E não vai se sentir incapaz, e muito menos se sentir insegura e diminuída. Porque você compreende que aquela é uma questão momentânea. Quando a coordenadora ela não tem essa clareza, é muito comum que durante a reunião o professor comece a questionar situações na qual naquela hora ela não sabe a resposta, ela sentir medo. E ela sente o medo e se frustra. Ou ela foge da conversa, ela desconversa. Professor, então, muda o assunto. Ou então a reunião ela vira uma grande confusão. Já aconteceu isso com você? Você já vivenciou uma situação como essa? Ou já viu alguma coordenadora passar por isso? Professores começam a questionar, sem saber como responder àquela situação. A coordenadora vai se diminuindo, o grupo vai ganhando força, e só falta esmagar a coordenadora com as palavras. Isso quando até não é agredida verbalmente. Quando a coordenadora ela não tem também essa clareza, que para ter segurança ela não precisa ter todas as respostas, ela também se coloca numa posição de, tudo bem, professor, na condição de que deixa o que o professor falar, ele sabe mais, ele tem mais experiência, ou o professor também já foi coordenador, ou um professor que já foi diretor. E o que acontece nessa situação? A coordenadora perde o controle do grupo, mas não é o controle de controlar pessoas. É, na verdade, o de liderar. As pessoas não respeitam uma coordenadora que é insegura. Respeitam sim uma coordenadora que se posiciona e diz, olha, eu não sei, vou buscar e aprender. Porque ela teve humildade e ela não demonstrou medo, mas ela demonstrou capacidade e habilidade de procurar respostas e ajudar o professor. Ele tem o respeito, essa coordenadora tem o respeito. Agora, o professor não respeita, muitas vezes, a coordenadora que diz, tanto faz. O que vocês quiserem, tá tudo bem. Não sei. O que vocês acham? Pode ser. Essas questões, elas demonstram total insegurança. E ninguém segue uma coordenadora na qual não tem segurança ou o próprio professor não confia nas palavras e na postura. Agora, olha a diferença de uma coordenadora que compreende que para ter segurança, ela não precisa ter todas as respostas. Professores, entendi esses questionamentos. Neste momento, eu não sei como resolver, mas garanto que vou buscar até a próxima reunião e voltamos a falar sobre isso. Ela tem respeito, mesmo sabendo, mesmo não sabendo a resposta naquela hora? Ela tem admiração dos professores? Ela encerra o assunto naquele momento, mas ela resolve em outra situação com segurança. Tá fazendo sentido para você, gente? Se disso tudo que eu estou falando com você, virar alguma chavinha, faz o seguinte, aqui embaixo nos comentários você vai colocar uma chavinha. Sabe o emoji de chave? Coloca uma chave para eu saber que falar, caramba, isso deu um start, porque aí eu consigo aprofundar e detalhar mais sobre isso para você. Temos esse combinado, galera? Fez sentido? Coloca uma chave e a gente vai virando chaves aqui e é essa a ideia. Tornar crenças que nós temos como esta, de que precisamos saber tudo para ter segurança, que temos que ter todas as respostas na ponta da língua para o professor, que vai mudando, fazendo com que a gente tenha segurança nas situações mais difíceis dentro da coordenação. Outro dia, eu vou tirar o fone, gente, tá me incomodando, tá me atrapalhando, peraí. Só confirma se vocês me ouvem ainda bem, sem o fone, porque às vezes tira e dá uma interferência. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca aqui para eu saber, por favor. Como é que tá o meu som agora, sem o fone? Vocês colocam aí, senão eu vou ficar falando aqui, vocês não... Não sei se vocês estão me ouvindo. Tá tudo bem? Então vamos lá. Certa vez, sabe aquela Alexia, aquela maquininha que você pergunta e ela dá as respostas? Então, a minha filha perguntou, falou assim, obrigado, Matias, tá tudo bem com o som, né? Minha filha perguntou para aquela maquininha que se chama Alexia, como se um robozinho, não é? E ela falou assim, e ela perguntou algo para Alexia, ela respondeu algo que não era, tipo assim, não sei essa resposta. Essa foi a resposta da Alexia. Eu não tenho essa resposta. Aí minha filha falou, Alexia, sua burra. Sabe o que ela falou? Eu não sei tudo, eu estou aprendendo e me desenvolvendo. Desculpe. A máquina programada para ter as respostas não sabia dar uma resposta. Quem é você, então, coordenadora, para querer dominar tudo na ponta da língua para o professor e responder? Se entende? Se entende isso? De verdade, liberte-se da culpa e da insegurança de não saber uma resposta momentânea e assuma uma postura segura de busca de conhecimento contínuo
para ajudar o seu professor e responder da melhor forma. O medo que a gente tem nesta hora é de transparecer para o professor que não somos competentes enquanto coordenadora. O medo que a coordenadora tem quando não sabe responder o professor é de demonstrar incompetência e falta de habilidade. Quando bem da verdade, a incompetência e a falta de habilidade se esconde muito mais na incerteza, na insegurança das suas palavras rasas ao dar uma resposta para o professor. E muito mais segurança você vai ter se posicionando e dizendo: neste momento eu não sei, mas vou buscar e aprender. Neste momento eu não sei, mas vou buscar e aprender. Só que agora presta bem atenção. Se essa estratégia você for utilizar, você precisa buscar e realmente voltar e conversar com o professor. E trazer de forma prática o conhecimento e a sua resposta. Não adianta também você ir lá dar uma busca no Google, baixar um arquivo e ler para o professor. Professor, lembra aquilo que você me falou sobre os alunos autistas? Segundo o pesquisador Infrair dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que o aluno com autismo, ele tem... Gente, o professor não quer uma enciclopédia. O professor quer uma coordenadora que tenha conhecimentos práticos para ajudar de verdade, de forma a resolver um problema na sala de aula. Se ele precisar de um Google, ele mesmo vai lá no celular e busca. Não é isso. Não é desta forma também que você demonstra segurança, ditando palavras que você memorizou de um artigo, baixando, fazendo a impressão e dando, né? Professor, então, aquilo que você me pediu, eu fiz uma pesquisa incrível. Aí dá 15 páginas para o professor ler. Ou então vai lá no Google, busca um artigo e manda vários links. Professor, sobre aquele assunto, está aqui, olha, pesquise. Se fosse assim, eu volto a dizer, ele mesmo buscaria, não precisaria de você. A coordenadora, ela precisa entender que para ter segurança não é saber todas as respostas, mas também não é buscar respostas teóricas e trazer para o professor sem aplicabilidade numa questão que desafia o professor. Você precisa tornar aquela questão prática. Olha como a gente está conversando aqui, nesse bate-papo de coordenadora para coordenadora. De forma muito prática, estou trazendo para vocês uma forma de se posicionar e entender que para ter segurança não é saber tudo, não é? Eu até dei vários exemplos de como você pode fazer no dia a dia. É isso que o professor precisa, de exemplos práticos para resolver, e não do seu conhecimento teórico, que não resolve. Porque, às vezes, é isso também que acontece em muitas reuniões de formações. Ah, meu professor não quer saber, o professor está desinteressado na reunião de formação, eu não sei mais o que fazer, o professor não quer aprender. Será, coordenadora, que de fato todas essas são verdades? Ou o bem da verdade é que o assunto está teórico, maçante, fora da realidade, que não traz de forma alguma praticidade. E aí, para você ter segurança durante a reunião, você memorizou aqueles artigos ou você fez várias impressões e está lendo durante a reunião, simplesmente transmitindo conhecimento de forma mecânica. É hora de refletir sobre isso. Eu vou deixar esse ponto de interrogação para você. E eu até esqueci de falar no começo, gente, esqueci de falar para vocês no começo. Mas vou falar agora, porque também é importante. Se para ter segurança na coordenação, eu preciso saber que eu não tenho todas as respostas enquanto coordenadora, mas sim que eu preciso buscar por todas as respostas, estar em contínuo aprimoramento, vem participar do SOS Coordenação, dia 24, 26 e 28 de outubro, para você se aprimorar ainda mais na arte de liderar e principalmente para você terminar o ano com segurança, para lidar com os professores sem dor de cabeça. As estratégias estão lá. E não adianta, coordenadora, você pensar, bom, mas eu não tenho tempo para estudar. Eu entendi perfeitamente que o que a coordenadora precisa para ter segurança não é saber tudo, é buscar pelas respostas, mas eu não tenho tempo para procurar pelas respostas. Eu trabalho em 2 escolas, eu faço 2 horários, eu tenho filhos pequenos, e eu ainda tenho marido e às vezes eu faço faculdade também. Olha só, a faculdade é uma fonte de conhecimento, não é? E mesmo assim, eu não tenho tempo, é uma justificativa muito rasa que eu vou dizer, eu vou ser bem sincera com você, tá? Você sabe que aqui nesse programa de coordenadora para coordenadora, o negócio é ser sincera. Não é que você não tem tempo para estudar, é que estudar para você não é prioridade hoje. Quando isso tornar prioridade, 15 minutos do seu dia que você parar para ler um livro,
assistir um vídeo e pegar aquele conhecimento e colocar em prática, aí sim você vai ter a diferença. E é preciso que a coordenadora entenda que para ter tempo, ela precisa investir tempo. Como assim, Marcela? Me explica isso. Olha só, para a coordenadora ter tempo, ela precisa investir tempo. Investir tempo em conhecimento. Vai sobrar tempo, porque ela não vai ter problemas para resolver. Vai sobrar tempo, porque ela vai ter segurança para resolver questões do dia a dia. Invista tempo e se aprimorar, e mais tempo você vai ganhar. Fez sentido isso? A gente investe tempo. E outra coisa, não fique esperando ter horas, tá, coordenadora? Não, eu vou esperar ter horas na coordenação livres para eu estudar. Eu vou esperar o final de semana para eu colocar os meus estudos em dia, para eu buscar esse conhecimento para trazer para o meu professor e responder com segurança. Eu vou pesquisar no final de semana que eu vou ter horas livres. Quem aqui hoje tem horas livres? Quem aqui tem horas livres? De verdade, seja sincera. Quem tem? Porque bom que se você tem horas livres, que use para você, para o seu lazer, para o seu descanso, para a sua família. Porque horas livres também é necessário. O momento de estudo ele deve ser uma prática contínua, que não requer quantidade de tempo, mas requer qualidade e constância. Você pode, por exemplo, estudar 15 minutos por dia, ou até mesmo 15 minutos 2 vezes por semana, 30 minutos por semana, 2 horas no mês. E hoje talvez você não estude nem 1 hora por mês, porque o foco e a qualidade não está na quantidade de tempo, mas sim na constância da coordenadora em buscar conhecimento e aprimoramento contínuo sobre aquilo que ela precisa responder para ajudar o professor com segurança. Então tenha um conhecimento direcionado. Esse momento de estudo é sobre o quê? Não pegue um livro aleatório, não pegue um artigo aleatório. Busque o que realmente você precisa hoje para resolver uma situação. Fez sentido para vocês isso? Eu acho que essa questão de tempo é bacana abordar, porque muitas vezes a gente se pega falando, eu não tenho tempo para estudar, semana que vem eu coloco meus estudos em dia. Mas quando a gente se liberta, eu falei que essa live era essa, libertação, quando a gente se liberta da crença que eu preciso de ter tempo para estudar na coordenação, e eu internalizo que eu posso estudar poucos minutos da minha semana com foco, direcionamento e constância, aí o conhecimento se torna um hábito e a aprendizagem contínua. Logo, eu tenho uma segurança para lidar com os meus professores em situações diferentes. Logo, mesmo que eu não saiba naquela oportunidade responder momentaneamente um professor, eu terei um momento para buscar o conhecimento e trazer uma resposta de forma prática, direcionada e com segurança para o meu professor. Porque o problema não é não ter a resposta para o seu professor enquanto coordenadora. O problema é se limitar e se diminuir quando você não sabe o que responder. E aí você se frustra e desiste até mesmo do cargo da coordenação. Se sente incapaz e incompetente. Quando você se esquece da premissa básica do seu dom de habilidade de aprender e se aprimorar. Porque se tem algo que todas nós temos aqui de forma igualitária, é ou não é a capacidade de aprender, se desenvolver e de buscar? É ou não é? Você concorda comigo? Você tem capacidade de buscar, de se aprimorar e de aprender, mesmo quando você não sabe uma situação? Percebe que para ter segurança na coordenação e depende também do tempo de experiência? Porque não é só ter experiência que garante a segurança, é a busca contínua por aprimoramentos e principalmente estratégias para lidar com o meu professor. E continuamente eu vou aprendendo e buscando e me aprimorando. Tem uma frase que diz o seguinte, as líderes ouro amam essa frase e vale a pena eu colocar para vocês aqui nesta live. Que você continue sempre verde, porque se você amadurecer é como fruto, apodrece. O conhecimento e a busca é essa, que nós possamos sempre estarmos verdes, buscando conhecimento na coordenação, porque a partir do momento que eu ou você, enquanto coordenadora, parar de buscar conhecimento e disser já sei tudo, provavelmente seja o fim da nossa vida. Não tenhamos mais tempo para aprender e se aprimorar. Afinal, quem aqui sabe tudo? Então, eu quero que de verdade, de tudo que eu falei até agora para você, se você se libertar da crença que não precisa, enquanto coordenadora, ter todas as respostas, mas pode buscar por todas as respostas, vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua prática enquanto coordenadora. Você vai se sentir segura, confiante e não vai faltar o respeito do professor. Muito pelo contrário, ele vai te respeitar pela humildade de buscar e de aprender. E isso é que faz a diferença.
Quanto mais você... Olha, eu preparando essa live, eu quero de verdade que... Eu vou até falar mais devagar, porque fez muito sentido eu fechar essa live com vocês, com duas reflexões muito profundas que eu preparei para o nosso momento. Porque quando a gente fala de mudar crenças, é algo forte. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Sobre a crença que causa insegurança. E qual é a crença que causa insegurança na coordenadora? A crença de que eu tenho que ter todas as respostas. Que eu preciso saber na ponta da língua como ajudar o meu professor. Que eu não posso demonstrar que eu não sei. Porque senão vão achar que eu sou fraco ou até incompetente. Quando a gente abandona essa crença, a gente se fortalece, a gente cresce. E a coordenadora, ela tem o quê? Segurança para se posicionar e buscar pelas respostas. Quanto mais você se cobrar por não saber, mais segurança você vai ter. Anota essa. Quanto mais você se cobrar em não saber, mais insegurança você vai ter na coordenação. Anotou? Olha, gente, é incrível, né? Mais insegurança você vai ter para lidar com o professor e para enfrentar os desafios. A segurança não está em ter conhecimentos. A segurança na coordenação não está em ter todos os conhecimentos. A segurança na coordenação está em buscar pelos conhecimentos. A segurança da coordenação não está em ter todos os conhecimentos. A segurança da coordenação está em buscar pelos conhecimentos. Fez sentido isso para você? Quanto mais você se cobrar enquanto coordenadora, por não ter o conhecimento, mais segurança você vai ter. Porque a segurança da coordenação não está no conhecimento, na quantidade de conhecimentos, mas está na busca pelo conhecimento. Busque conhecer e aprender, coordenadora. Não se diminua quando algo não souber. Se posicione com segurança e diga ao professor, professor, vou buscar e volto para te responder. Vai lá, busca. Mas lembre-se, hein? Fazendo um resumo. Vamos fazer um resumo da nossa live aqui? Bacana. Vamos fazer um resumo e fechar essas reflexões, fazer conexões para que você saia daqui de verdade. Segura com conhecimento e principalmente sabendo se posicionar quando estiver numa saia justa com o seu professor. E sabendo sim que o que a coordenadora precisa entender e saber para ter segurança não é ter todas as respostas, mas sim buscar pelas respostas. E para isso é importante lembrar que quando você não souber, é uma questão momentânea, porque você tem a capacidade e a habilidade de trazer respostas para o professor. Mas cuidado, você não pode nem de longe ser uma enciclopédia ambulante para o professor. Não vai decorar um artigo e trazer ele para o professor, e muito menos encaminhar vários artigos no WhatsApp do professor, porque o que ele quer é o seu conhecimento de forma prática para contribuir e ajudar o seu professor. Não tenha medo, tenha segurança, se posicione, busque aprender e se aprimorar continuamente. Seja você uma coordenadora experiente ou uma coordenadora que está começando agora, todos nós temos sempre algo a mudar e aprimorar. Não sabemos o suficiente. E deixe essa crença de que para ter segurança eu preciso saber todas as respostas na coordenadora, porque isso só vai te gerar frustração, incapacidade, sobrecarga e medo. E o medo é o inimigo da coordenadora. E o medo é o inimigo de qualquer pessoa, principalmente da coordenadora que está à frente de um grupo. A coragem é amiga da coordenadora. E eu preciso ter coragem e humildade. A coragem e a humildade são amigas da coordenadora. Ela se posiciona e ela diz, olha, eu vou buscar o conhecimento, hoje eu não sei, e vou trazer de forma prática para a gente resolver essa situação. Lembre-se, quanto mais você se cobra, mais insegurança você vai ter. Quanto mais você cobrar, ter conhecimento para ajudar o seu professor enquanto coordenadora, mais segurança você vai ter. Porque a segurança não está na quantidade de conhecimento, mas está na busca constante pelo conhecimento. E eu quero te convidar, fechando essa live, convidando você para participar do SOS Coordenação para terminar o ano com segurança e lidar com os professores sem dor de cabeça. Evento gratuito e online, dia 24, 26 e 28 de outubro. Para você se inscrever é bem simples, está o link aqui no nosso perfil do Instagram. Se você está assistindo pelo Facebook, tem na descrição, no YouTube também tem na descrição. Porque para ter segurança na coordenação, você não precisa saber tudo, mas precisa buscar aprender e se aprimorar continuamente, tendo estratégias para lidar com os professores. Tchau, tchau, até a próxima live.